Mateus capítulo 6, versículo 22. A palavra do Senhor diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre para onde você tem olhado, para onde nós estamos olhando. E quando eu falo para onde nós estamos olhando, eu não estou falando simplesmente para onde nós olhamos fisicamente, mas eu estou falando sobre ao que ou a quem nós estamos dando atenção. Porque, meu irmão, nós temos o costume de dizer, principalmente para pais e para mães, você está sendo observado, seu filho está te observando. Tudo que você faz, o seu filho está vendo, e isso é uma verdade. Mas ao mesmo tempo que as pessoas, que o mundo, que aqueles que nos cercam estão nos observando, nós estamos observando outras pessoas. Nós estamos em 2023 e é o ano de influenciar, amém? Amém? Agora, é impossível eu não ser influenciado. Nós somos influenciáveis. A gente tem o costume de dizer, principalmente para os mais jovens, né? Esse menino, essa menina é muito influenciável. Meu irmão, todo mundo é influenciável. Todos nós sofremos influências. E nós temos que tomar muita atenção para onde nós olhamos. Porque esse texto ele vai dizer o seguinte, que os olhos, eles são a iluminação do nosso corpo, de tudo que nós somos iluminados através daquilo que nós olhamos. Para onde nós olhamos? O que eu olho me ilumina. Agora, se eu olho e eu dou a atenção às trevas, eu me junto a elas e elas já estão dentro de mim. Agora, o que vai acontecer? Vai se tornar uma grande treva. Então, nós morávamos em Sal de Pirapora e tinha um posto na entrada da cidade que ficava num trevo. E o nome do posto era Trevão, um trevo grande. Uma vez eu conversando com o irmão, e aí o irmão falou assim: você já viu, pastor? O nome daquele posto? Misericórdia. Eu falei, mas por que misericórdia? Trevão. É uma treva bem grande. Eu falei, não, meu irmão, é um trevo grande. Aí ele, agora eu entendi, agora faz sentido. Mas, meu irmão, tem um monte de crente que está vivendo dentro de uma treva bem grande. Eu estou falando de irmãos nossos, de nós mesmos, que muitas vezes estamos perdidos dentro de casa. Eu não estou falando simplesmente, não somente, daqueles que estão perdidos no mundo, mas de nós que estamos aqui todo domingo, ouvindo a palavra do Senhor também. Nós que estamos ouvindo as pregações, participamos da IC, mas o nosso coração, a nossa mente está perdida. Os nossos pensamentos, muitas vezes, estão perdidos. Pastor, mas isso é impossível, meu irmão. Começa a pensar no teu dia e naquilo que você pensa. E naquilo que você passa todos os dias. Agora, veja bem, um pouquinho antes, no versículo 21 de Mateus 6 também, Jesus vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que ele está dizendo? Ele está preparando o ambiente para falar sobre os olhos. Mas ele vai falar, o que você dá importância, aquilo vai estar o teu coração naquilo. Aquilo vai estar a tua confiança, aquilo é importante para você. Meu irmão, a gente não entrega o coração para qualquer coisa ou para qualquer pessoa. A gente guarda o nosso coração, sim ou não? A gente sai contando dos nossos problemas. Meu irmão, a gente posta na internet coisa boa quando a gente está na praia. A gente posta quando a gente está passeando. A gente posta quando está tudo legal. Agora, quando a gente está passando por um problema, a gente guarda o nosso coração, sim ou não? Por quê? Porque é natural da vida. Agora, Jesus está falando o seguinte: meu irmão, toma cuidado.
Porque aonde você deposita o teu coração, ali tem um tesouro. Ou aonde você deposita o teu tesouro, ali está o teu coração. E está a tua confiança. E aí ele vai entrar no versículo 22 dizendo: olha, toma cuidado para onde você olha. Porque você pode olhar para trevas ou você pode olhar para a luz. Você pode dar atenção a trevas ou você pode dar atenção à luz. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O fitos aqui é fixos, fixados. Porque nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, porque senão as trevas vão nos chamar a atenção. Em algum momento o pecado vai nos chamar a atenção, os desvios vão nos chamar a atenção. Veja bem o que disse o autor de Provérbios, o sábio em Provérbios: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Agora, meu irmão, como é que eu vou afastar os meus pés da maldade se eu não estou prestando atenção por onde eu ando? Se eu começar a andar de costas, o que vai acontecer? Eu vou cair. Meu irmão, eu já caio andando para frente. Eu vivo tropeçando por aí, eu vivo ralado. Porque eu não estou prestando atenção. Agora, se eu andar de costas, piorou. Piorou. Nós precisamos dar atenção por onde nós andamos, porque no nosso caminho virão problemas, virão dificuldades, o pecado vai se apresentar a nós. E se nós não estivermos ligados, nós cairemos. Pastor, eu não caio porque eu sou top, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que não peca, se faz por mentiroso, pecou 2 vezes. Então, meu irmão, por favor, entenda isso. Quem está te influenciando hoje, para que você possa influenciar? Quem está sendo o seu influenciador para que você possa influenciar? Qual é a nossa influência? E aí a gente começa a dizer assim, numa resposta bem gospel, bem evangélica: Jesus é o meu influenciador. Amém? É ou não é? Mas pessoas também nos influenciam para diversas coisas. Eu, por exemplo, tomei uma decisão esse ano, como todo bom gordinho. Esse ano eu falei, eu vou emagrecer. Comecei uma dieta, estou firme. Tive umas quedas, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluia. Fazendo exercício, praticando esporte. E eu falei, eu vou ser uma pessoa saudável. E estou firme, graças a Deus. Quem eu fui ouvir? Meu irmão, eu não posso me basear minha saúde hoje no Jô Soares. Eu tenho que basear minha saúde em quem? Responde aí, irmão. Em quem é saudável. Em quem sabe falar sobre saúde. Em quem tem experiência sobre o assunto, amém? Porque eu preciso aprender. Porque se eu vou fazer a dieta da minha própria cabeça, eu vou chegar para a Cláudia e vou falar, pede uma pizza. Por quê? Porque a massa é de farinha de trigo. O trigo é a base da alimentação da humanidade desde sempre. Depois vem o molho de tomate. O tomate é um legume, meu irmão. Depois vem o queijo feito do leite cheio de cálcio. Aleluia, eu vou comer uma pizza inteira. É saúde pura. Porque eu não sei sobre o assunto, eu preciso aprender. Eu preciso ser influenciado. Você está vendo que todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser influenciados por alguém ou alguma coisa. Agora, meu irmão, como é que eu posso ter a certeza que eu estou sendo influenciado para a luz, para a presença de Deus, para o poder de Deus? Eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus. Agora, dentro da igreja tem a maior mentira da história do universo. Quando chega alguém novo na igreja, a gente diz assim, principalmente quando a gente traz o nosso amigo para a igreja, a gente fala assim, ó, só que você não pode olhar para as pessoas, não. Não olha para mim, olha para Jesus. Isso não é bíblico não, meu irmão.
Você sabe o que é bíblico? Paulo dizendo o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você sabe o que a gente tem que dizer para o nosso irmão, para aquele que está chegando e que ele está começando a andar com a gente? Naquilo que eu pareço com Jesus, faz igual. Naquilo que eu ainda não pareço, me ajuda a melhorar. Agora, meu irmão, isso é muito importante, porque nós transferimos responsabilidades que são nossas. E influenciar é a nossa responsabilidade. Convencer do Espírito, é Ele que convence do pecado, da justiça e do... Vocês responderam certo, responde alto. Pecado, justiça e juízo. É Ele quem faz isso. Agora, quem influencia? Eu. Pedro entrava nos lugares, Paulo entrava nas casas, Pedro entrava nas casas, e eles declaravam: sejam cheios do Espírito Santo. Agora, o que nos difere, a não ser o tempo de Pedro e de Paulo? Nós somos filhos de igual forma, sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, pelo amor de Deus, você veio para o culto, aleluia. Nós somos filhos, sim ou não? Aleluia! Então, se nós somos filhos, nós estamos em mesmo posto de filhos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos que Ele quer usar mais ou filhos que Ele quer usar menos. Uma vez eu ouvi assim de um crente que precisa se converter. Você já percebeu que todo profeta, quando vai entregar revelação, ele diz para alguém assim: Deus tem coisa grande para você. Deus nunca tem coisa pequena. Deus só tem... Ele estava zombando dos profetas. Eu falei o seguinte, meu irmão, você já parou para pensar que se eu for usado por Deus como instrumento de cura de uma pessoa, e o testemunho dessa pessoa ganhar multidões, eu sou participante de algo grande? Falei, o seu problema é que você acha que tudo é pequeno porque você é pequeno. E tudo tem que ser pequeno porque você é pequeno. Agora eu sirvo um Deus de coisas grandes. Jesus veio à terra para salvar a humanidade, sim ou não? O coração dele, ele sabia que nem todos aceitariam. Mas o coração dele estava hoje, no nosso tempo, em 7 bilhões de pessoas. Isso é grande ou não é? Agora os 7 bilhões começam com você. Começa comigo, começa com a igreja aqui, amém? Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, os nossos olhos precisam estar voltados para isso. Por quê? Porque para onde nós olhamos mostra onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E eu quero trabalhar com você 4 verdades para a gente entender para onde a gente tem olhado e para onde a gente tem que olhar. E, em primeiro lugar, é entender que ouvir a Jesus não é apenas saber o que Ele disse, mas viver o que Ele diz. Tem muita gente que sabe o que Jesus disse, mas não consegue ou não quer viver o que Jesus diz no tempo presente. Vocês são a luz do mundo. Jesus disse isso. Agora, meu irmão, tem como a luz iluminar sem energia? O que mantém essa lâmpada acesa? A energia elétrica. Ela vem lá de, não sei se é de Itaipu ou de qualquer outro lugar. Ela vem e ela é transferida até que ela chega no objetivo dela, que é a lâmpada. Sim ou não? Agora, se a energia for cortada, o que acontece com a luz? Se Jesus nos chamou de a luz do mundo, Ele é a fonte da energia. Amém? Agora Ele habita em nós. Ele está em nós. E a nossa luz precisa iluminar. Parece ridículo de tão simples. Mas você já ouviu a seguinte frase? Você tem uma luz diferente. Meu irmão, é nessa hora que você dá uma rajada de língua estranha. É nessa hora que você levanta e fala assim, diz o Senhor, é a luz dele em mim. Meu irmão, a gente se apequena diante de homens.
a gente se apequena diante de pessoas e entender o que Jesus diz no tempo presente nos faz levantar. Diante dos nobres, diante dos reis, Jesus fala, você que é o rei dos judeus. Mano, Jesus ia morrer daqui a pouco. Jesus olha e fala assim, você que está dizendo. Tu dizes. Jesus, ele não se acovardou diante dos grandes. Diante do príncipe, diante dos mestres da lei, ele se levantou. E nós pensamos que nós precisamos nos acovardar. Mas o que Jesus diz é que nós somos filiação de Deus. Que nós somos tomados por Ele. Jesus disse que as obras que nós faríamos no nome dEle seriam maiores até mesmo do que as obras que Ele fez. Isso não é para os pastores apenas. Isso não é para a liderança apenas. Isso não é para quem exerce um cargo de governo na igreja. Isso é para a igreja. Porque a Bíblia diz que os pastores, que os mestres, que os evangelistas, que os apóstolos, eles foram instituídos por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para te ajudar a viver aquilo que o Senhor te escolheu para viver. Então essa palavra em nome de Jesus nessa noite é para que você saia daqui em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, para viver aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu quero que você saia daqui doido. Pastor, não quero sair daqui doido. Mas quem quer sou eu. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está pronto para revolucionar esse tempo. E o instrumento sou eu, o instrumento é você. E o instrumento é a igreja. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos esconder dentro de 4 paredes. E nós não podemos esperar para ver o que vai acontecer. Mateus 19, 20, o texto diz o seguinte. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nós não vivemos de teorias vazias. Nós vivemos de uma palavra de vida, de uma palavra que gera vida. Nesse texto, Jesus ele recebe o jovem muito rico, que diz, Jesus, eu quero alcançar a salvação. E ele diz, obedeça a lei, obedeça os profetas. Honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai dizer, desde menino eu tenho respeitado tudo isso, eu tenho obedecido tudo isso. E aí Jesus vem e responde, você quer ser perfeito? Então vá, dê tudo e siga-me. Ele se entristece. Ele ouve e se entristece. Mas eu te garanto que ele não aprendeu isso agora. Pastor, como ele não aprendeu isso agora? Ele já sabia que melhor era dar do que receber. Ele já sabia sobre entrega, porque se ele conhecia a lei e os profetas, ele já sabia sobre entrega. Meu irmão, dízimos, ofertas, não é ensino de Novo Testamento. Ele é ensino da palavra. Aquele menino já sabia daquilo. Ele só queria alguém que avalizasse o estilo de vida dele. E o grande problema da igreja do século 21, nós estamos no 21, né? Sim ou não? É no 21. É que eu sou jovem, eu sou desse século. Ô irmão, me ajuda aí. O grande problema da igreja do século 21 é querer encontrar líderes que digam o que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Porque, meu irmão, é muito gostoso quando alguém fala assim, você está certo. É ou não é gostoso, meu irmão? Quando alguém fala assim, não, você está certo. Você está, do jeito que você fez, está certinho. É ou não é bom? Sim ou não? Uma vez, eu me lembro,
que eu lavei o carro do meu pai. Meu pai tinha saído para trabalhar, o carro tinha ficado em casa. E durante o dia eu fui lá e lavei o carro. Mas eu lavei, mas meu irmão, sabe, com gosto, com fé, lavei o carro, mas o bicho ficou bonito. Era um Uno vermelho que ele tinha. Ficou bonito. Meu pai, quando chegou, ele olhou o carro, ele falou assim: mas que serviço bem feito esse, hein? Ele falou, o carro ficou, mas ficou top, ficou ótimo, ficou muito... Meu irmão, pensa do jeito que eu me senti. Eu já me sentia um motorista, não sabia nem dirigir, mas eu já me sentia um motorista e não só um lavador de carro. Por quê? Porque foi avalizado o que eu fiz. O grande problema do nosso tempo é que nós queremos aprovação em tudo. Nós queremos fazer o serviço meia boca e alguém bater nas nossas costas e dizer, nossa, que bom, hein? Muito bom que você fez. Sem dar o nosso melhor. Sem viver um evangelho no nosso melhor. Meu irmão, em nome de Jesus, saia daqui pronto para obedecer a voz de Jesus e não apenas conhecê-la. Mas para obedecer eu preciso conhecer. Agora, se eu ficar só no conhecer, eu preciso ir para um degrau além. Eu preciso mergulhar um pouco mais fundo. Nós não podemos nos contentar com a posição que nós estamos da nossa vida com o reino. Eu não estou falando de título, irmão. Eu não estou falando aqui para você sair daqui procurando um título. Eu estou aqui falando para você, em nome de Jesus, saindo daqui para viver debaixo de uma palavra de unção, para viver debaixo de uma palavra de poder, para cumprir o chamado do Senhor na tua vida. Em segundo lugar, meu irmão, é saber que os influenciadores, eles sempre existiram, mas nem todos apontaram para Jesus. Esse que é o primeiro texto de influência na Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Nós vamos falar sobre o argumento da autoridade. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deixa esse texto na tela para a gente, por favor. Serpente chega para a mulher e diz, vocês não podem comer nada que está no jardim? Eva fala, você está doida, serpente? Nós podemos comer quase tudo. Nós não podemos comer de uma só árvore. Somos livres. Só que se nós comermos da árvore que nós não podemos, nós vamos morrer. Aí vem o argumento da autoridade. Certamente não morrerão. Meu irmão, tem tanta gente falando com certeza e não está apontando para Jesus. Mas muita gente. Mas meu irmão, ontem eu estava procurando uns vídeos eu estava querendo fazer um outro vídeo. Eu queria vários pastores falando uma determinada frase. E aí eu encontrei um pastor, não vou citar nomes. A vontade é grande, mas eu não vou. E ele fala assim, você não é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Você não é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Aí eu fui assistir mais um pedaço que eu falei, ele vai explicar. E ele não explicou. Ele acreditava naquilo mesmo. Minha vontade era pegar a Bíblia, esfregar na cara dele e falar assim, ô infeliz, está escrito que vós sois a luz do mundo. Enquanto ele é a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo, porque nós nascemos nele, sim ou não? Agora a luz gera o quê? Luz. Cachorro gera cachorro, coelho gera coelho, filho gera filho, e luz gera luz. Se ele é o primogênito, eu nasci junto com ele, eu nasci através dele, do mesmo pai, eu fui gerado nele. Agora eu não faço parte da mesma essência. Eu não sou Deus. Aí já tem uns doidos também que já quer, uns derruba nós demais e tem outros que levanta nós demais. Eu estou te falando, meu irmão, que tem pastores famosos pregando absurdos. Pastor, então eu não posso ouvir? A Bíblia diz para mim, para eu reter o que é? Para eu reter o que é? Bom é a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável à vontade dele.
Agora, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, os influenciadores, eles sempre existiram, nem todos apontaram para Jesus, e eu não tenho que segui-los simplesmente porque eles são conhecidos. Eu preciso seguir aqueles que estão vivendo a palavra de Deus, aqueles que estão iluminando, aqueles que são como um farol que brilha à noite, como já dizia Aline Barros. Meu irmão, nós precisamos olhar para aqueles que estão apontando para Jesus, que estão vivendo uma vida íntegra, que estão vivendo uma vida de adoração, que estão vivendo uma vida de busca da presença do Senhor. E meu irmão, deixa eu te falar, tá cheio de gente assim. Eu preciso colar com aqueles que influenciam para a presença de Deus. Eu preciso andar com aqueles que me aproximam de Jesus. Eu preciso andar com aqueles que vão me dar mais fome de buscar mais. Ah, pastor, então eu não posso andar com quem peca. Você tem que ser influência para esses. Mas você tem que estar forte, meu irmão. Porque tem hora que a gente cai. Tem hora que a gente... E não estou falando do erro, do acidente, eu estou falando que tem hora que a gente quer cair. Tem hora que dá vontade de cair. Mas o que nos mantém de pé é a presença do Espírito Santo de Deus, amém? É Ele que continua falando, não vai por aí, não vai por aí. Por isso nós precisamos, em terceiro lugar, discernir que nós só podemos dar daquilo que nós nos alimentamos. Eu só posso dar daquilo que eu conheço e não daquilo que eu não conheço. Eu só posso influenciar sobre Jesus se eu conhecê-lo de verdade. E lembra que eu falei que para onde nós olhamos mostra onde nós estamos e aonde nós queremos chegar? Para onde nós olhamos mostra onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. Agora tem gente que fica vivendo de passado, remoendo o passado, remoendo dores, se alimentando de dores, se alimentando de mágoas, se alimentando de feridas. Isso vai te manter parado. Porque se eu olhar para trás, eu não consigo andar para frente. Parece meio óbvio. Parece meio óbvio, não, é óbvio. Mas quando a gente cai nesse ciclo vicioso, a gente se acostuma com ele. Por isso que Paulo precisou dizer para os filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás, esquecendo-me das coisas que para trás, esquecendo-me das coisas que para trás, o que eu faço? Quando eu me esqueço delas, eu prossigo. Agora, quando eu guardo elas no meu coração, eu paro. Eu não consigo levar o meu passado para o meu futuro. De manhã eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, você já viu aqueles testemunhos que parece testemunho? Que o camarada prega 2 horas, 1h45, ele só fica falando da desgraça da vida dele. Nos últimos 15, ele vira e fala assim, então aí Jesus me encontrou, e aí agora minha vida está uma benção. Meu irmão, gasta 15 falando do que você fez no mundo e 1h45 falando do que Deus fez na tua vida, porque é muito maior do que aquilo que você vivia antes. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É muito maior o que está acontecendo agora do que aconteceu no passado. Eu preciso jogar para trás o meu passado para que eu possa vir. Parece aquele negócio positivista dos coaches, né? Mas, meu irmão, é a palavra de Deus me dizendo. Porque quando eu estou remoendo aqui, o Senhor não consegue trabalhar aqui. E o Senhor trabalha na nossa mente, Ele trabalha no nosso espírito, mas a ligação de tudo é na mente. Chega aqui na nossa mente, a gente começa a pensar, a gente começa a remoer. A gente começa a trabalhar. Pastor, como assim? A gente começa a sonhar, a gente começa a planejar, a gente começa a buscar. Agora, quando a gente está preso no passado, o passado começa a dizer assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você está vendo lá atrás, deu errado. Você se frustrou, você se feriu.
você vai se ferir de novo. É ou não é assim? Qualquer semelhança que acontece na tua cabeça, o diabo tenta fazer na minha também, meu irmão. Mas glória a Deus, que a palavra do Senhor diz o seguinte. Estou com o texto na ponta da língua, peraí, que ele vem. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Mas como é que eu resisto ao diabo? Como é que o texto começa? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, quando nós nos alimentamos disso, o diabo ele foge de nós. Ele vai para longe porque ele sabe que nós estamos dando, que nós estamos prontos para dar daquilo que nós nos alimentamos. Eu não posso dar daquilo que eu não conheço. Eu só apresento um Jesus que eu conheço. Efésios 5, do 15 ao 16 vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O Senhor tem nos dado oportunidades e nós precisamos, em nome de Jesus, aproveitar cada uma delas, porque a nossa mente e o nosso espírito precisam estar ligados com Jesus. Meu irmão, sexta-feira eu tive uma experiência. Parou uma pessoa na porta de casa pedindo uma doação. E normalmente eu dou e a pessoa vai embora. Eu digo, Deus te abençoe. Mas na hora que eu fui levar, o Espírito Santo falou, ouve ele. Meu irmão estava tendo reunião em casa. Reunião de ministério. Eu falei, gente, mas Espírito Santo, a reunião, ouve ele. Fiquei uns 15 minutos lá fora. Meu irmão, pensa num homem que falava. Um homem bom de conversa. Eu mesmo não falei. Ele falou. E o Espírito Santo ouve ele. E meu irmão, pensa naquelas pessoas que contam a história e ele vai indo, aí ele voltava, aí ele ia indo, aí ele voltava, aí ele ia indo de novo, aí ele voltava. Teve uma parte da história que ele contou umas 4, 5 vezes. E o Espírito Santo ouve ele. E o homem começou a abrir o coração, irmão. Começou a abrir o coração. Começou a falar. Aí começou a falar. Aí começou, você sabe por que eu estou nessa situação? Porque por causa disso, começou a falar dele, começou a falar dos erros dele. Aí, meu irmão, ele virou, ele falou uma frase que o Espírito Santo falou, agora é a tua vez. Ele falou assim, e eu estava orando e eu falei, Senhor, ele já chorando, ele falou, Senhor, eu já não sou mais digno de entrar na tua casa, na tua igreja. Eu falei, haha, agora é minha vez. Falei, então você é o meu convidado. Você vai me procurar lá. Você vai sentar junto comigo. Que eu te chamo de irmão. E eu sou filho dele. E eu te chamo de irmão. E o Senhor vai restaurar a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua história. Vocês vão ouvir esse testemunho ainda. Amém? Agora, meu irmão, se nós não estamos sensíveis, se nós estamos prontos simplesmente para entregar a oferta e dizer assim, Deus te abençoe, nós não vamos viver o máximo do que Deus tem para nós. Nós não vamos viver tudo do que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar atentos todo o tempo, porque os dias são maus, e por serem maus, são muito rápidos. Nós não temos muitas oportunidades de abençoar as pessoas. E em quarto lugar, meu irmão, nós precisamos tomar posse de quem nós somos em Cristo e saber que nele nós temos identidade e autoridade. São duas coisas muito importantes que andam juntas, mas que uma vem primeiro do que a outra. Meu irmão, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é feito filho de Deus. Ele se torna filho de Deus e ele encontra a salvação, amém? Isso é identidade, isso é filiação. Nós ganhamos uma identidade. Agora, minha filha de 4 anos, ela tem uma identidade. Ela tem um documento que tem o nome dela,
que tem o meu nome, que tem o nome da minha esposa, que tem o dia que ela nasceu, que tem tudo, todas as informações sobre ela estão neste documento, chama identidade, amém? Agora ela não tem autoridade. Por que ela não tem autoridade? Porque ela é criança. Ela só vai ter autoridade quando ela se tornar adulta. Esses dias ela entrou no quarto e falou assim: mamãe, quando eu for adulta, eu vou poder dormir a hora que eu quiser? A Cláudia falou assim: você não só vai poder dormir a hora que você quiser, como se você quiser não dormir, você vai não dormir. Ela... Meu irmão, ela não tem autoridade para escolher a hora que ela dorme. Agora a criança, ela não tem autoridade. Quem tem autoridade? O adulto. O adulto tem autoridade. Só que o que vem junto com a autoridade, meu irmão? O que anda junto com a autoridade? Por que você não passa todas as noites em claro? Jogando videogame, assistindo um bom filme, conversando com seu cônjuge, batendo papo. Responsabilidade. O que nos difere das crianças é autoridade e responsabilidade. Você é filho, sim ou não? Você é filho, sim ou não? Sim. E como é que está a sua responsabilidade de usar a autoridade que Deus te deu? Meu irmão, quando eu aponto para você, tem 4 dedos apontados para mim. Que é a mesma coisa que eu ouço do Senhor. E se eu não vou ouvir e ficar quieto, eu vou falar também. Como é que está a nossa responsabilidade de usar a autoridade que Ele nos deu como igreja do Senhor? Em meu nome vocês farão. Em meu nome vocês pisarão em serpentes e escorpiões. Em meu nome vocês beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Em meu nome vocês farão. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome os enfermos serão curados. Em meu nome, mas são vocês que vão fazer. Em meu nome, mas vocês que vão. Você já parou para pensar, meu irmão, nisso? Há um tempo atrás eu ouvi o seguinte: Jesus já não faz mais como ele fazia antigamente. Antigamente Jesus fazia muita coisa. Jesus curava muito. Hoje em dia Jesus não cura mais igual ele curava. Meu irmão, você já parou para pensar que Jesus nunca disse para alguém que chegou enfermo para ele? Falou assim: Jesus, eu estou enfermo. E Jesus falou assim: eu vou orar por você. Em nome de Jesus você vai encontrar a bênção. Em meu nome mesmo, você vai encontrar a bênção. Pode deixar que durante essa semana eu vou pôr seu nome lá na sinagoga. Você vai achar algum versículo que Jesus fez isso? Jesus já pegava o camarada e já falava: eu vou orar por você, meu irmão. Ser curado, receba a cura, receba a salvação. Ele já começava a declarar dali. Agora não, a gente espera. Agora, eu não sei por que a gente espera. Eu ainda estou procurando o porquê que a gente diz: eu vou orar por você semana que vem. Meu irmão, você já parou para pensar porque se a pessoa está abrindo o coração naquela hora, o que ela quer naquela hora? Que a gente declare em nome de Jesus naquela hora. Que a gente comece a fazer ali e não depois. Agora, a gente reclama que Jesus não faz, mas ele diz que faria através de quem? Se tem um demônio na tua casa, meu irmão, te atazanando, a culpa não é do diabo, a culpa é tua que não mandou ele embora. Tem uma historinha que eu conto no encontro, é antiga já, mas eu vou contar de novo. Um homem constrói uma casa bem bonita, com vários quartos, uma mansão, e o diabo chega, como o diabo mesmo, fala para ele: ô rapaz, que casa bonita que você construiu, me dá um quarto da tua casa, para eu morar, para eu ficar aí. O cara falou: você está doido, diabo? Você é o diabo, você vai acabar com tudo, eu não vou te dar um quarto da minha casa. Não, vai embora. Falou: não, já que você não vai me dar um quarto, me dá um corredor. Dá um corredorzinho pequeno. Deixa eu ficar no corredor. Fala: não, diabo, você é o diabo, você vai estragar o corredor da minha casa. Eu não vou te dar.
Aí o diabo fala, sabe aquele quartinho que você construiu na garagem, para você guardar a ferramenta? Me dá aquele quartinho lá, você vai guardar a ferramenta, você quase não vai entrar lá. Deixa eu morar lá. Não, diabo, você é o diabo, você vai acabar com tudo. Aí o diabo fala assim, então me dá. Lá dentro desse mesmo quartinho, tem um prego enferrujado, batido na parede. Me dá o prego enferrujado. Aí o cara fala, tá bom, diabo, vai. Pra você parar de me irritar, o prego é seu. Você faz com o prego o que você quiser. Aí o diabo vem com a peça de costela de boi desse tamanho, crua, bonita, fresca. Ele vem e ele pendura nesse prego e vai embora. Com o passar dos dias, aquela carne apodrece. Começam a juntar moscas, começam a juntar larvas, os ratos começam a aparecer, as baratas já tomaram o cômodo, o cheiro já é insuportável e já não dá mais para viver naquela casa, por causa de um prego enferrujado. Jesus nos deu autoridade para não deixar um prego na mão do diabo, para viver uma nova vida, uma nova história, para olhar para Ele e para sermos instrumento de libertação de outros. Jesus nos deu autoridade para viver e declarar em nome dEle. Agora tem hora que a gente se esconde. Tem hora que a gente se apaga. A gente tenta se anular. A gente tenta viver uma vida dupla. A gente tenta deixar para os outros fazerem aquilo que é nosso. E a gente fica perdido dentro de casa. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.